a gente poder retomar um pouco da nossa última aula, né? Existe uma certa concepção assim medieval, né, que persiste assim no nosso senso comum, e porque persiste no senso comum, persiste em outros saberes também, né? Então, essa é uma outra noção importante para a gente levar em consideração, que está colocada, inclusive, na metodologia do ensaio, que é o material base de hoje, né? A aula de hoje. Então, assim, quando a gente fala em saberes, no plural, a gente não está restringindo esses saberes ao saber tido como legitimamente científico, né? Eu acho que com a pandemia a gente pôde perceber assim, de maneira muito evidente, né, se alguém ainda tinha alguma dúvida, né, na verdade tem uma variedade de saberes muito grande que concorrem, né, na constituição do contemporâneo, né, nos modos com os quais a gente lida com que nos atravessa e nos constitui, né? Então, assim, retomando lá a perspectiva Foucaultiana, quando a gente fala de saberes, a gente está falando de quê? Né? A gente está falando das ciências, a gente está falando de todos os saberes que extrapolam o âmbito científico. Né? A gente está falando de mídia, a gente está falando de arte, a gente está falando de filme, a gente está falando de música, a gente está falando de senso comum, a gente está falando de religião, tá bem? Então, assim, nos diversos saberes contemporâneos ainda ressoa, né, uma certa divisão, uma certa concatenação com relação a uma espécie de tipologia das almas, né? Então, assim, né, a gente entende que vegetais são vivos, pedras não são vivos, né? Mas existe uma diferença no nível de vida, né, de uma alface para o pet de vocês, né? Quem aí tem um pet, tem um animalzinho de estimação? De vez em quando aparecem uns gatos aí, né, nas aulas, né? Gato, cachorro, um hamster, né? Papagaio. Eu tinha uma amiga que veio da zona rural e ela encanou que ela queria ter uma cobra de estimação, né? Que sempre aparecia lá no sítio do pai dela. E o pai dela, mais louco que ela, criança, deu uma jiboia para ela. Assim, eles criavam uma jiboia lá no sítio. A jiboia tinha o nome de Gibobinha. Então, assim, né, tem uma série de... Assim, né, tem uma certa identificação mais fácil, né, mais automática, que a gente pode fazer, né, entre um certo apreço pelos animais, né, e uma certa afetividade humana, por assim dizer, né, que a gente não vê tanto com a alface, né, com a jabuticaba, né, etc. A gente não vê muito, a gente consegue ver muito por esses lados, né. Por quê? Porque a gente entende que o animal ele tem né, isso assim, né, uma certa concatenação, uma certa divisão esquemática medieval que ainda ressoa para a gente. O animal ele tem vontade, né? O vegetal, né, a alma vegetal, o tipo de vida vegetal, ela se reproduz, ela respira, ela se alimenta, ela faz secreção, né? Mas ela não tem volição, né? Afinal de contas, né, dos vídeos mais buscados aí na internet são vídeos de gatos, né? E aí, quando a gente pergunta para alguém, né, eu pergunto para o jovem, muito possivelmente para vocês mesmos, né, mas por que gatos, né? Aí uma vez eu perguntei isso, né, numa sala de aula, e uma aluna falou, porque gatos são fofos. Eu achei uma resposta assim contundente, me dei por satisfeito, né? E tem tem um certo tipo de concepção, né, de que o que diferencia os humanos dos demais animais. Tudo bem, seres humanos são animais, né? Isso aí faz parte da nossa
da nossa mitologia, assim, darwinista vulgar, né? O darwinismo vulgar entende que, olha, nós humanos somos animais diferentes dos outros animais, simplesmente porque nós sabemos que nós somos animais. O que é algo um pouco esquisito, né, se a gente for parar para ver. Né? Então, assim, o que definiria, né, essa alma humana, né, a diferença, uma certa singularidade da alma humana? Assim, para vocês, assim, estou fazendo aqui mais uma curiosidade, assim, né? O que difere, assim, né, tipologicamente, né? Nós, enquanto espécie, né, do alface, né, da jabuticaba, do romã, ou da gibobinha da minha amiga. Ser pensante? Legal. O que mais? Modos de vida, né? Moralidade, ser racional, né? Moralidade, certamente, né? Uma das inúmeras maneiras, né, que os psicanalistas têm para definir uma certa singularidade da alma humana, né, da psique humana, né, vamos lembrar que o psi que tem no nosso radical, né, de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos e demais psicocoleguinhas, né, vem de alma, né. Então, assim, uma das muitas formas, né, com que os psicanalistas têm para definir uma certa metapsicologia, eles vão lá para os animais e eles falam, olha, um cachorro, ele pode até fingir que vai para um lado e vai para o outro, mas ele não finge que vai para um lado para você achar que ele vai para o outro e, na verdade, ele vai para o lado que ele tinha fingido a primeira vez. Né? Então, essa dobra do pensamento reflexivo, né, que na psicologia mais disciplinar a gente chama de consciência, né, que no âmbito da subjetividade jurídica a gente vai chamar de responsividade, né, seria, então, uma espécie de essência do humano. Né? E aí entram outros poréns, né, que eu não vou me delongar neles, né, mas no sentido de considerar que apenas seres humanos pensam, né, ou têm pensamento racional, né, e a gente entra em outra seara, né, em definir aquilo que é racional ou não. Né? E se a gente pensar que, e se a gente considerar que, a despeito daquilo que a gente pensa, muito do que a gente faz extrapola ou está aquém do que a gente pensa, né? Quem nunca, né, atravessou uma experiência de paixão, né? Aquela paixão que extrapola a sua vontade, o seu bom senso, né? Ou, como diz o cancioneiro popular, né? Quem nunca encontrou aquele fio de cabelo comprido, né, que o lembrou de uma experiência a qual racionalmente você não queria lembrar. Né? O Gabriel Garcia Marques começa um livro muito legal, que muita gente leu na pandemia, chamado O Amor nos Tempos do Cólera, com uma frase genial para falar sobre isso. Né? Ele fala, era fatal, o cheiro das amêndoas amargas me lembrava sempre o sabor dos amores contrariados, dos amores que não deram certo. Né? Então, assim, esse tipo de... talvez, né, alguém falou aqui... é isso, né? Então a galera tem colocado coisas um pouco mais curiosas, né? Se a gente pensar, né, com Mamonas Assassinas, que o homem é corno e cruel, mata baleia, que no chifre é fiel, né? Talvez seria a amoralidade, né, que nos define a nossa singularidade em relação aos demais animais. Os modos de vida, né?
uma certa, o absurdo, né? E aí, se a Idália quiser, ou algum colega quiser falar um pouco mais do que está entendendo por absurdo, né? Ou por ignorância, que nem o Lucas falou, né? Eu acho que por aí a gente começa a caminhar com algo um pouco mais interessante, né? Porque diversos animais têm consciência, têm emoções, né? Têm formas de socialização, né? Acho que eu falei na aula passada, né, que meu currículo estudava aquelas fazendas de formiga, né? Então, assim, as formigas, elas têm uma sociedade complexa que, inclusive, ao que tudo indica, funciona muito melhor que a nossa. Então, assim, né, os animais têm formas de socialização, de racionalidade, de emoção, de sensibilidade, né? E a pesquisa etológica tem mostrado muito para a gente, né? Quem se interessar um pouco sobre o tema, né, tem um livrinho legal, assim, só comecei a ler, que chegou esses dias aqui em casa, que chama Qual o Valor da Natureza? Uma introdução à ética ambiental, que é a tese de doutorado desse rapaz aqui, que é o Daniel Lourenço, e a dissertação de mestrado dele é sobre a ética animal, né? E aqui ele vai falar de uma ética da natureza, porque ele puxa os vegetais para a gente poder debater um pouco em torno desse problema que a gente está conversando por aqui, né? Então vamos ficar um pouco, vamos explorar aquilo que talvez seja um pouco menos confortável para a gente pensar a nossa singularidade enquanto espécie. Vamos pensar em torno de modos de vida, absurdo e ignorância, né? Para a gente pensar um problema que é um problema que atravessa todos nós, né? O ser humano deixa de ser um mero agente biológico, né? A gente não é um agente biológico mais no mundo, né? A gente é um agente geofísico, a gente está mudando, né? E já há bastante tempo, né? Pelo menos desde a revolução, desde a primeira revolução industrial, a gente está mudando de maneira assim, muito acelerada, muito intensiva, a própria constituição do nosso planeta, né? Então, assim, nós, enquanto espécie, né, além de ser uma praga desgraçada na face desse planeta, né, 7 bilhões de indivíduos, né, e junto com a gente carrega as outras pragas, né? Ratos, baratas, gado, boi, etc., frango, né? Existe mais cabeça de boi do que cabeça de gente no mundo ainda, né? Isso daí tocado por nós, né? Embora, né, eu acho que não tenha tanta gente, pelo menos no Brasil, comendo boi assim hoje em dia, né? Então, assim, a gente interfere só a nível biológico no planeta, mas a nível geofísico também, né? A nível geológico, né? Então, se a gente considera que se a gente considera que tem diferentes formas, né, de lidar com subjetividade, né, e que ela tem um prisma assim mais jurídico-político, né, que é uma concepção assim bem mais próxima do senso comum, bem mais próxima daquilo que algumas vertentes tomam como comportamento observável ou passível de medição, etc., né? A gente tem uma subjetividade mais psicológica, comportamental, cujo grande problema fundamental, né, vai ser o problema que funda a psicologia enquanto prática social, que é o problema do involuntário, é o problema do automatismo da repetição, é o problema do arco reflexo, né? O problema do estímulo e a resposta e o que acontece entre o estímulo e a resposta, né? E os seus correlatos, né? O problema da agência, da responsabilidade, da interioridade, né? Da metapsicologia, da reflexão, etc, 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 né? A gente pode ver como é que isso aparece nas respostas de vocês. Não sei se induzido um pouco, né? Pela nossa, pelos slides que estavam colocados aí, né? Mas eu acho que vocês aí já têm um certo itinerário dentro da psicologia para poder lidar com isso, né? Então, assim, se a gente pega, por exemplo, o problema da subjetividade psicológica comportamental, ela surge enquanto um desdobramento de um problema que é médico e jurídico, né? Se a gente pensar nas instituições disciplinares, né, as instituições disciplinares, a gente sai de uma, cai em outra, e às vezes a gente está em várias delas concomitantemente, né?
A gente nasce, é colocado numa família ou no orfanato, e aí vai para a escola, e aí depois vai para o exército, né? Se vocês tiverem sorte, vocês vão para a indústria, ou para uma lojinha, vender capinha de celular falsificada, ou enfim, né? A gente está sempre migrando de uma instituição para outra, de vez em quando no hospital, de vez em quando na cadeia, né? E surge um problema fundamental a partir do momento em que eu tenho que decidir para onde vai o cara que comete um delito, mas que eu não consigo acessar de maneira clara, distinta e universal, com uma certa racionalidade universal, né? Então veja que esse é um problema bem ali, né, da aurora da modernidade, né, da modernidade do século XVIII, século XIX. Né? Então assim, o cara faz um crime, né? Então tem um caso lá, né, que até tem um filme no YouTube, vocês podem dar uma olhada, que chama Eu, Pierre Vier, matei minha mãe, minha irmã e minha esposa, sei lá, um negócio assim. Né? E o caso do Pierre Vier, ele é um grande problema para a emergência, né, da concepção de subjetividade que vai tornar possível a psicologia. Né? Então, assim, um cara desse chega para o julgamento e aí o juiz fala, cara, o que eu faço com esse cara? Eu mando ele para a cadeia ou eu mando ele para o manicômio? Né? Porque o cara faz a cena, faz o filme aqui comigo. O cara pegou, matou com punhalada a mãe, a irmã e a esposa, que era todo mundo que ele tinha, e ele foi para a porta da casa dele e ficou lá sentado todo ensanguentado. E os vizinhos viram aquilo e falaram, caramba, cara, por que você fez isso? Né? Você está louco? Né? Então, esse problema de para onde vai esse cara se torna radicalmente problemático, né? No sentido de que, olha, o crime que não tem interesse, né? A ausência de interesse no crime e entender o interesse, né? Como algum tipo de motivo, né? Me dê motivo, né? Como algum tipo de razão que é acessível a todos, né, no sentido de que tipo, ou esse cara queria casar com outra mulher, ou esse cara ia herdar bens, ia ganhar dinheiro, ou ele estava bravo, né, ele estava num momento, né, de acesso furioso, que aí já é um outro problema também. Então, o que acontece com esse cara? Né? Para onde esse cara tem que ir? Para o manicômio ou para o presídio? Né? E aí a gente tem uma das gêneses, né, da concepção de subjetividade, a qual vai tornar possível a psicologia, né, que é a ideia de interioridade psicológica, que é uma investigação que o juiz vai chamar o médico para o médico investigar o que esse cara tem dentro da cabeça. Né? O que esse cara está pensando. Então, o médico vai lá, vai fazer o exame, vai fazer a anamnese, vai falar, olha, né, realmente esse cara não está ganhando nada com isso. Então, assim, ele é um crime sem interesse. É um crime sem interesse, esse cara, se ele não é interesseiro, ele só pode ser doido, porque na nossa sociedade capitalista, todo mundo tem que ser interesseiro. Né? Todo mundo tem que ter interesse. Né? Então, a subjetividade jurídico-política, né, isso, né? A Carol está aí trabalhando no sistema jurídico, está estagiando no sistema jurídico. E a gente já está ligado a como é que opera esse tipo de relação. Né? Então, assim, dentro do âmbito dessa subjetividade jurídico-política, ela é a mais facilmente formulável. Né? Ela é aquela que requer os contornos mais bem delimitados para a gente, tá bem? E a partir dela se desdobra essa subjetividade psicológico-comportamental, né? Em torno do tema do involuntário, que depois, né, é aquilo que vai dar, é aquilo que o Wundt vai investigar com o método introspectivo, é aquilo que o Titchener vai buscar lá com o fato psicológico isolado, né? Vai tentar isolar o fato psicológico precisamente para isolar o psicológico da vontade, que é um conceito filosófico. Né?
Os psicanalistas, né, acho que a formulação mais grossamente evidente disso é a noção de inconsciente, que é um desdobramento do problema do involuntário, né, as matrizes aí, comportamentais, né, vão tomar o problema do arco reflexo e como manipular ele. As matrizes cognitivas vão estudar, então, o tipo de interferência que tem entre a emissão de uma mensagem e a recepção dela, né? E aí diferentes combinações dessas matrizes, tá bem? E por outro lado, a gente tem, assim, uma subjetividade um pouco mais filosófica, ecológica, ecosófica, né? Baseada em termos de relação, né? Onde a grande questão aqui é a relação, né? Então, deixa de ser um termo e outro, e passa a ser a relação, né? Dentro do perspectivismo ameríndio, né, que, né, filosofia brasileira hardcore mesmo, né, e aí, né, enaltecido, né, dentre outros autores, né, no livro do Davi Copenau, né, na ideia do Chapiris, né, que a gente leu na aula passada, a ideia é quem come quem, né? Então você tem um certo registro no qual a gente começa, no qual a gente pode entender quem é quem dentro de uma certa ecologia da predação, né? Tem um livro muito legal do Eduardo Vieira de Castro, que chama Metafísicas Canibais, que vai falar que, na verdade, a grande metafísica, ou seja, né, aquilo que define o que é o sujeito, né, é o canibalismo, né, é quem come quem, né? Então, assim, porque cada espécie, né, cada elemento que faz parte, então, assim, né, vamos, faz o filme aqui comigo, gente, que isso aqui talvez é um negócio muito comum para a gente, assim, né, muito aprazível, né? Então, assim, quando a gente pensa que quais são os elementos que a gente leva em conta na nossa vida, né? Então, assim, uma pedra, um rio, uma montanha, né? E também as pessoas, né? Papai, mamãe, um tio, um sogro, um cunhado, etc. Né? Então, tem um porco e tem a onça também, né? Então, assim, todo mundo pensa que é gente, né? Essa é a grande questão, né? Dentro de uma certa concepção de subjetividade, né, a perspectivista ameríndia, né? Então, assim, todo mundo ocupa o lugar do sujeito. Isso a gente vê muito, né, dentro da própria cosmologia ameríndia, onde todo mundo é gente no começo. E alguns elementos foram perdendo essa humanidade. Então, assim, no começo todo mundo era gente, né? É o contrário da nossa pressuposição, né? A gente acha que no começo todo mundo era animal, né? Inclusive, né, nós éramos animais e a gente foi se humanizando progressivamente. Para eles, é uma perspectiva radicalmente distinta, no sentido de todo mundo é gente e depois alguns desses seres vão perdendo a sua humanidade, né? Então, assim, né, isso indica para a gente, né, problemas como problemas altamente contemporâneos, né, se a gente for pensar em termos, né, da Constituição da Terra promulgada na época do Rafael Correa, lá no Equador, né, onde as plantas têm direitos. As plantas têm direitos fundamentais, né? Eu não sei se vocês lembram lá, né, do desastre lá de Mariana, tal, né? Então, está sendo movida uma ação judicial contra a Vale do Rio Doce, né, contra a empresa Vale do Rio Doce e contra o Estado brasileiro, em nome do Rio. O Rio Doce é o titular de direitos, né? Ele foi o lesado, né? Ele foi o assassinado, né? Um dos maiores rios, né, do país, né? Eu acho que segundo ou terceiro maior rio da região sudeste, que é a região assim, né, mais endinheirada, né, e com maior contingente populacional do país, né. Então, assim, esse tipo de subjetividade já tem tensionado, né, as concepções de subjetividade que a gente vinha falando, tá bem? Então, assim, vou falar da subjetividade jurídica, que ela é a mais bem acabada e é que a gente vai trabalhar, assim, em termos mais explícitos hoje, né? Então, assim, o que se leva em conta, né, dentro da subjetividade jurídica? Né? Primeiro, uma certa procedência, que é o
que é a procedência política, né? Quem é essa pessoa, né? Se ela roubou o chocolatinho lá na infância, né? Ela é filha de quem, né? Então, assim, né, quem aí já manejou um pouco com essas... basta ver filme, né? Filme de processo, né? Estadunidense tem muito filme de processo, né? Mas passa muito por aí também, né? Enfim, a gente pode ver isso daí claramente quando quando um cara que é filho, né, de uma juíza, o cara é pego com tonelada, né, de substância ilícita e arma, e arma não catalogada, e o cara é inocentado, enquanto tem moleque negro, pobre, periférico, sendo preso por uma ponta de 0,02 gramas de substância ilícita em qualquer esquina desse país, né? Então, primeiro delas, a procedência. Segundo, a vontade, né? Que é um esquema filosófico, que a gente já falou, né? E terceiro, uma certa reflexão, né? Uma certa reflexão em torno de, olha, o cara reagiu, o cara não reagiu, né? As vicissitudes, as particularidades, as preferências pessoais, né? Então, tem uma série de... então, tem uma série de particularidades que entram em causa, né, dentro da reflexão considerada, assim, psicológica, por assim dizer, né. Então, assim, dentro do âmbito dos processos de objetivação, a gente pode dizer, então, que eles constituem um certo tipo de escolha, né, mas não necessariamente uma escolha voluntariosa, né. E aí a gente se aproxima muito, né, das teorias sistêmicas, que entendem que, olha, diferentemente do que a gente estava falando segunda-feira, né, aquele debate, é louco quem pode ou é louco quem quer? Né? Tem uma certa concepção que está lá na antipsiquiatria, que está no existencialismo, né, que está em várias correntes da fenomenologia, né, de que, olha, mesmo o enlouquecer é uma escolha, é uma escolha não reflexiva do psiquismo frente a determinada situação. Né? E a gente opera clinicamente, né, dentro do âmbito das políticas públicas, com essa noção, quando a gente considera pobreza, quando a gente considera a determinação social dos processos de saúde e doença, quando a gente debate gênero, quando a gente debate raça, quando a gente debate uma série de fatores que extrapolam a alçada da psicologia individual. Né? Então, percebam como a gente maneja com diferentes concepções, né, de subjetividade, de sujeito, e do que a gente leva em consideração, né, quando estamos operando no âmbito dos processos de subjetivação, tá bom? Então, assim, quando a gente está falando de processos de subjetivação, a pergunta a ser feita, né, quais são os modos de vida, né, que estão sendo produzidos ou que devem ser abandonados, né? Então, assim, se eu não trabalho com uma noção de subjetividade fundante, né, de sujeito a priorístico, como a gente estava falando na aula passada, né, a gente entende que o sujeito ele é um efeito, ele é um resto, né, ele é o lixo dos processos. Né? Então, assim, uma prática psicológica um pouco mais comprometida, né, com o contemporâneo, né, ela visa, então, a restituir o sujeito aos processos de subjetivação, né, procurar entender, procurar despsicologizar no sentido daquela psicologiazinha da interioridade, sabe, do eu penso, eu sinto, né, entender que tem uma série de fatores que concorrem, né, para que, por exemplo, né, então a gente pega fiquei conhecendo recentemente, né, que tem um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, esse daí do Podpah, né, e aí tem o tal do Monark lá, né, e o Monark, vocês conhecem a galera? Conheço, um pouco, assim. Não, legal, porque eu não conhecia, não, fiquei conhecendo recentemente, não. Você tem que passar essas coisas pro professor, galera. Juventude tem que atualizar os tipos, né,
Então assim, né, o Monark é um cara lá, assim, podcaster, né, assim, que ele dá opinião em tudo, né, ele é um pitaqueiro, né, é aquilo que no âmbito do conhecimento filosófico a gente chama de doxa, né, e o conhecimento, a construção do conhecimento, né, científico ou filosófico, ela é necessariamente paradoxal. Né? Por quê? Porque a doxa é a doutrina, né? É a religião, seja religião individual ou seja religião, enfim, né, institucionalizada. Né? Então, assim, né, quando as pessoas falam, né, é muito comum, né, agora final de ano vocês vão ouvir muito isso daí na família de vocês, não, essa é a minha opinião, né, que comunista devia ir para Cuba, devia ir para Venezuela, vai morar na Venezuela, né, então sua opinião, dobra ela e guarda ela para você, não me interessa, né, sua opinião, né, opinião é uma religião individual, uma religião privada da pessoa, né, a menos que você tenha disponibilidade de fazer seu ouvido de lixo, não escutem opinião, gente, né, porque opinião, assim, né, opinião, ela carece de debate, né? Inclusive, o debate não é bem-vindo, né? E o Monark, assim, né? Do pouco que eu consegui ver, assim, confesso que eu não consegui ter muito estômago para ver, mas ele argumenta muito assim, eu acho, mas eu não acho isso, mas eu não acho que se... mas eu não acho que falar, sei lá, tipo, serviço de preto diminui as pessoas negras, né? Ou eu não acho que existe racismo no Brasil. Você pode respeitar a minha opinião? E ele argumenta sempre nesse sentido, né? E as pessoas vão lá e apresentam fatos, e ele fica nesse negócio da opinião, da opinião, da opinião, da opinião. E foi outra figura aí pública aí também, né? A Gabriela Priori, né? Aquela comentarista e tal, né, que trabalha na CNN, e aí ela deu uma revirada nele que eu achei muito interessante. Talvez pode ser legal para a gente pensar um pouco, né, para a gente sair um pouco dessas armadilhas do psicologismo, né, que o Monark estava falando assim, não, porque na pandemia eu engordei. Aí a Gabriela Priori fala assim, não, Monark, você emagreceu. Aí ele, não, mas olha aqui, eu pesava, sei lá, tipo, 89, agora eu estou pesando 100 quilos, né? Eu aumentei, isso é um fato. Ela falou, não, mas eu não acho isso, você não engordou, você emagreceu na pandemia. Aí ele ficou sem entender nada, né? Aí ela falou, então, é exatamente assim que você argumenta aqui com seus convidados. A gente apresenta fatos e você não você rebate fatos, né, com a sua opinião completamente desconectada da realidade. Né? Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Né? Porque no texto da aula de hoje, a gente buscou investigar bastante esse tipo de formulação, né? De como que, a despeito de uma casca científica ou pseudocientífica, boa parte daquilo que a gente faz mobiliza saberes que estão muito aquém ou além daquilo que é eminentemente científico, né? E a gente tem visto muito isso de todos os lados na pandemia, né? Agora com a tal da variante Omicron, né? A gente está vendo isso, né? Então, assim, olha, né, galera, a gente ainda não tem elementos, né, para falar nem que vai ser mais letal, né? Embora esse nome, né, Omicron, seja aquele nome que nos filmes de ficção científica vai eliminar toda a humanidade, né? Mas aparentemente ela não tem muita letalidade. Vamos ver, gente, precisa estudar, calma, né? E aí entra, né, a temporalidade da ciência, porque a ciência ela é paradoxal, a ciência ela é datada, né? No começo a galera falava pra gente, galera, ninguém é para usar máscara, né? Só profissional de saúde, porque senão não vai ter máscara para quem mais precisa. E depois, não, galera, todo mundo tem que usar máscara, né? E aí o tipo de máscara que vai usar, o tipo de teste que foi feito, né? Então, a ciência, a filosofia, elas são paradoxais, né? Elas estão além da doxa, né? Elas funcionam de maneira radicalmente distinta, né? Que a opinião, ou então que a religião. Então, esse é um ponto importante, né? Porque esse é um ponto que volta e meia repovoa o debate em torno
dos processos ético-estético-políticos de subjetivação, né? O âmbito da opinião, né? E aí a nossa seara, gente, né? É a seara psicológica, né? A opinião, né? As nossas neuroses, né? Aquilo que mobiliza as nossas neuroses, né? A chamada religião, a religião particular do neurótico passa muito pelas suas teorias, né? Pelas suas opiniões, né? Então, esse é um aspecto muito importante da gente levar em consideração, né? Ou seja, e como que a gente leva ele em consideração, né? Articulando o que está fora, né? Articulando fora, né? O de fora, né? Vocês já ouviram aquela expressão, fulano está fora de si, né? Pegar a Larice, né? Larice está fora de si, né? O que significa esse fora de si? O que vocês entendem quando a gente fala que alguém está fora de si? Isso aqui não é um confessionário não, viu, galera? Estou brincando, mas... O que a gente entende quando a gente fala, fulano está fora de si? Desconectado da realidade, né? Mas essa realidade é a realidade dele, particular, né? Ou é a ideia de que, olha, dentro da cabeça dele tem que ter pelo menos uma parte da realidade que é igual à realidade que está dentro da minha cabeça, né? Então é dentro ou é fora, né? Fora das suas faculdades mentais, né? Sei, né? Tem gente que fala que em um mundo altamente adoentado como o nosso, né? Em um mundo que louva bilionários, né? Para que serve um bilionário? Vocês sabem? Né? Se alguém descobrir para que serve um bilionário, né? Me diga, por favor, né? No mundo em que louva, né? A gente louva bilionários, né? E a gente consegue ser muito tranquilo, muito insensível, né? As pessoas passando os mais variados tipos de violência, né? Talvez não estar doente, né? Não estar fora de si, seja uma doença muito pior, né? Tem gente que argumenta um pouco por aí, né? Então, rendeu aí, né, galera? Quem sabe aí posso colocar uma perguntinha para a prova, né? Para que serve um bilionário? Rendeu, gostei. Gostei do debate aí no chat, né? Se a gente pensar, né, que cada subjetividade, cada sujeito, né, encarna, dá corpo a uma existência particular e histórica, né? A gente consegue entender que um bilionário, um sujeito bilionário, ele é fruto de um certo conjunto de fatores que torna possível a existência de um bilionário, né? Vou nem falar que é só capitalismo, porque é o estágio avançado do capitalismo, né? É o estágio financeirizado do capitalismo. O que significa isso? Significa que, olha, não existe mais nenhuma correspondência entre o dinheiro e a riqueza produzida ou existente no mundo. Ou seja, que existe muito mais dinheiro do que coisa para comprar com dinheiro no mundo, né? Então, assim, né, essa é uma das condições de possibilidade, né? A outra condição de possibilidade, né, é uma certa, né, imiscuidade, né, uma certa corrupção que a gente poderia trazer, né, entre o âmbito do capital e o âmbito estatal, que seria quem, em tese, regularia o âmbito do capital, né? Então tem esse tipo de de problema, né? Então, assim, né, retomando aqui para a gente poder avançar, beleza, galera? Dúvidas, questões, comentários, mais comentários a respeito de para que serve um bilionário? Ouvi até um grilo aí, um grilo virtual. Sim, né? Sim, né? Então a Carol já está antecipando uma questão que está lá no final do texto, né? A gente precisa ter alguém a quem culpar, né?
E por que a gente não culpa os bilionários? Né? Por que 99,99999% da população que não é bilionário não se indigna com os bilionários? Né? A gente vai se indignar, né? Não, porque os venezuelanos, porque os comunistas, porque os bolsonaristas, porque as feminazes, porque sei lá o quê, né? Porque esse povo do mimimi, da ideologia de gênero, da ideologia de raça, né? Por que a gente... Né? Se todo mundo que não é bilionário, né, escolhesse como bode expiatório os bilionários, todo mundo ia sair mais rico dessa revolta. Eu garanto para vocês. Viu? Todo mundo ia ganhar. Professor, eu acho que é porque no meio disso também tem o fato de que, além da mídia, né, desde quando a gente nasce, a ideia de bilionário é vendida como modelo a ser seguido. Então, eles criam essa ilusão na nossa cabeça de que se a gente estudar, se a gente trabalhar muito, um dia a gente vai chegar ali. E é assim que se mantém. Então, por isso que muitas pessoas na internet, o próprio gado, Bolsonaro, enfim, fala muito sobre, defende muito o bilionário, defende muito aquelas pessoas ali que estão lucrando em cima deles, explorando, defende muito o patrão, porque eles acham, e eles estão iludidos dentro dessa ideia, de que um dia serão eles ali. E é assim que se mantém a coisa. E aí tem várias máximas em torno disso que a Carol está falando, né? Se a educação não é libertadora, né? O sonho de todo oprimido é se tornar opressor, né? Tinha uma outra também, que eu ouvia bastante, agora ela saiu de moda porque o negócio está tão agudo que eu acho que ninguém mais consegue nem sequer acreditar nela, que é que é a seguinte, né? A ideia de que, olha, quem come não vai conseguir dormir, né? Quem tem dinheiro para comprar comida não vai conseguir dormir, né, de preocupação, de insegurança, e quem dorme, né, enfim, é porque não tem nada, né, a ponto de não conseguir comer, né? Então passa um pouco por aí, né? Enfim, e até a própria imaginação política em torno do futuro, né? Ela se torna bem problemática, né? Sim, né? O capitalismo joga, né? Com coraçãozinho, com manancial de like, com biscoitagem, com idealizações, com projeções, com introjeções, né? E joga também com aquilo que move o nosso bolso, né? Afinal de contas, quem que não quer, né, ter um pouquinho mais de livro, né? Quem que não quer ter um pouquinho mais de bem de consumo, né? Costumo brincar com um amigo meu que é professor também, né? Que teve uma filha recentemente, né? Falei, cara, certeza que sua filha vai olhar pra gente e olhar para essas estantes cheias de livro e vai falar, caralho, o tanto de árvore que tem esse povo é muito sem noção, né? O Alisson mandou uma recomendação aí. Gente, a gente podia fazer um doc, sim, né? Com as recomendações, ou sei lá, se alguém puder colher, a gente publica em algum lugar depois aí, tal, nesse canal de YouTube, né, de filme que vocês forem lembrando aí, mas até porque eu quero assistir, quero ir atrás desses trem que vocês me informam aí, que vocês são os meus melhores informantes, né? A gente pode colocar lá no Instagram do Núcleo, lá, não sei se o pessoal, né, dá uma olhada de vez em quando, lá, enfim, compartilhar, né, fazer circular a informação. Isso é uma coisa, né, que também é boa, né, nisso tudo, é o fato da circulação informar, né, lá da informação circular, tá bem? Enfim, eu acho que passa um pouco por aí. Beleza, pessoal? Podemos avançar um pouco em termos de soberania, disciplina, bionecropolítica? Guilherme. Pode falar, Comentaram aqui, foi a Carla, que sobre as promoções da Amazon, né? E eu estava lendo sobre essa questão de promoção de consumo, que promoção é uma das maiores estratégias de monopólio.
Porque promoção, porque com promoção vende barato. E a Amazon vende muito barato quando está em promoção. Vende barato de verdade. Isso desvaloriza o preço das coisas e pessoas que são pequenas produtoras não conseguem acompanhar, né? Vender barato é uma das melhores formas de você manter seu monopólio, porque o seu produto é barato e todo mundo vai comprar do seu. Ao invés de um consumo de pequenos produtores, de coisas pequenas, que vão ser mais caras, não tem o que fazer, porque porque o trabalho manual é mais caro, porque todo mundo tem que se manter, é muito caro para fazer, é tempo de pessoa, é tempo da pessoa que usa para fazer aquilo, então vai ser mais caro. E mas ninguém tem culpa de não ter dinheiro para comprar do mais caro, porque a desigualdade social ainda existe. Então, são todas essas coisas que se somam à desigualdade social, são os baixos preços que vão prejudicar o pequeno comércio. Pegando até o que a Lara, a Ellen estão falando aí, né? Quem quiser, quem puder aí, né? Preferência comprar direto da editora, né? Uma editora muito legal, assim, uma editora que faz um trabalho de guerrilha editorial mesmo, publicando coisas muito boas. Eles fazem, e eles têm um trato muito bom também, fazendo o livro um objeto, né? Um objeto muito agradável de ter, né? A N-1. O Peter Paupelbar, né? Que é o editor, ele fica bem grilado com a gente quando a gente compra na Amazon, né? Ou então quando a gente faz o PDF para dar aula e tal. Um dos motivos pelos quais eu vou passar um texto que está na internet, eu não vou passar, como eu sempre passo muitas vezes, né? Passo o livro original mesmo para vocês, né? Mas se vocês puderem comprar aí da N-1 aí, prometi pro Peter que eu ia fazer o jabá dele aí, porque enfim, que a galera tá sempre às voltas com fechar a editora, né? E blá, 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 esse tipo de coisa, né? Então, sempre pedindo ajudinha pros amigos aí. Mas, enfim, né, fora esse momento merchan, sim, galera, assim, vocês querem, a gente abre o debate em torno do capitalismo financeiro contemporâneo, ou a gente vai para o tema da aula? Eu acho que faz bastante sentido, também no âmbito que a gente está conversando. O que vocês acham aí? Sim, né, vamos fazer a defesa da pirataria, né, não, gente? A informação tem que circular, né? Por mais que haja muitos problemas nisso, né? Problemas de feitura, né, etc, etc, etc. Né? Colegas músicos, né, passam muito por esse tipo de perrengue, né? Mas é isso, né? Quando o cara é um artista pequeno, eu até entendo mais ele, tipo, reclamar e tal, né? E aí a galera faz camiseta para vender, faz outras coisas, faz vinil, faz prensagem pequena de vinil para vender, faz outras coisas, né? Agora, assim, sei lá, né? Lembro quando o Metallica reclamava, né? Porque estão roubando essas músicas na internet. Falei, pô, quer ganhar dinheiro, vai fazer show, né? Mas e aí, galera? Para onde vamos? Tocamos aqui? Tá todo mundo vendo essa tal de Succession, né? Eu nunca vi, não, mas me parece ter um pouco, né, a ver com o que a gente está debatendo aqui, né? Então, vamos lá, né? Então, assim, né, existem diferentes formas de organização do poder em torno da subjetivação, né? Em torno da subjetividade e mais do que em torno da subjetividade, em torno da vida, né? Então, assim, né, para a gente retomar aqui o fio do nosso raciocínio, gente, né? Vamos pensar em termos de quais as relações entre poder e sujeito, poder e processo de subjetivação, né? Como que o poder, né, se aplica à vida, especificamente à vida humana, à vida da nossa espécie, né? E aí talvez não só, né? Então, existem diferentes diagramas que eles se sobrepõem, né? Tem um diagrama assim, né, mais que a gente chamaria de pré-revolucionário, pré-século XVIII, XIX, né? Aquilo que em alguns escritos do Michel Foucault ele vai chamar de era clássica, né? Que é ali do século XV ao século XVIII, né? O Achille Mbembe ele vai chamar de primeira modernidade, né? Que aqui marca, de fato,
a aurora do capitalismo, né, a colonização europeia do planeta, né, lembrando, né, gente, né, que a Europa, ela sempre foi um quintalzinho sujo, pequeno, insignificante e podre da Eurásia. Né? E aí, né, só para fazer um parênteses, né, articulando o que a gente estava falando, né, o debate não vai só para livros, não, mas vai muito para a nossa alimentação. Né? Eu acho que para a gente debater, de fato, a colonialidade, né, a colonialidade se difere do colonialismo enquanto sistema econômico-administrativo, né, mas está relacionada a ele. Né? E debater colonialidade, eu acho que a gente precisava debater coisas que às vezes a gente não quer debater. Né? Sotaque, né? Muito comum, né? Aqui na costa, né? Igual meu sotaque já é todo, né, atravessado já pelos anos que moro, né, na costa, né? A gente fala como a corte portuguesa tentava imitar a corte francesa, né? Então a gente fala porta, né? Ou, né, em alguns lugares do país a gente fala porta, né, porque já teve, né, muita imigração ibérica, né, então, de outros países, né, italiana, etc. Né. Em São Paulo é curioso que que mesmo quem é muito periférico, negro, tem um sotaque meio italianado, né. Tinha uma conhecida italiana que morou um tempo em São Paulo, ela ficava indignada, falou, cara, assim, parece que todo mundo vive na novela, dessas novelas pastiche de novela italiana, né, da Rede Globo aqui nessa cidade. Né. Tem um livro muito curioso, né, da década de 80 que mostra isso muito bem, que é um livro que chama A Língua Portuguesa e Cultura Brasileira. Né. E o autor lá, ele lançava uma tese que é uma tese que para a época era muito cabível. Ele falava, olha, o R retroflexo, né, esse R, né, que vem sobretudo do Nhengatu, né, que vem das mais de 300 línguas ameríndias, né, que a gente está tentando, né, de maneira muito voraz extinguir, né, esse R, né, do Porta, do Guilherme, né, esse R retroflexo, ele vai desaparecer. Né, essa era a tese desse cara da década de 80. Né, a ideia de que, olha, à medida em que o país for se modernizando e que o capitalismo avançar para o interior do país, né, esse sotaque, né, o sotaque, né, do R retroflexo, ele vai deixar de existir, né? Assim como as pequenas propriedades rurais, assim como as aldeias, assim como os quilombos, né? Ou seja, esse é o projeto nacional muito bem, esse é o projeto de Brasil oficial muito bem colocado, pelo menos desde 1921, né? O Roquete Pinto já falava, né, que olha, né, a gente não pode deixar a galera viver em aldeia, viver em quilombo, a gente tem que trazer negros, indígenas para as cidades, não para o centro da cidade, nem tanto, mas para a periferia, porque, enfim, são raças muito promíscuas, elas vão entrar em promiscuidade com a raça branca, que, apesar de tudo, é superior e vai poder fazer com que o Brasil deixe de ser um país de pessoas negras e pessoas indígenas. Né? E o Roquete Pinto colocava até data para isso acontecer, 100 anos. Né? Isso foi em 1921. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o tipo de profecia que a gente, ou com o tipo de projeto que a gente quer lançar, né, no âmbito psicopolítico, né, porque a gente corre o risco de vir, né, o retorno do recalcado, né, aquilo que a gente queria recalcar, né, enquanto projeto de Brasil nacional, né, negros, indígenas, o retroflexo, ele volta de maneira muito perniciosa, né? Volta, né, em torno do necroestado brasileiro, né, da política de genocídio e assassinato dos negros e indígenas, e volta, né, tendo essa política operada por gente que tem o sotaque com retroflexo, né? Bolsonaro, Sérgio Moro, né? Então,
Esse livro é bem interessante, vocês acham ele na internet, chama Língua Portuguesa e Cultura Brasileira. Ele é muito legal, assim. Ele fala de racismo hardcore, né? Sendo racista, obviamente. Assim, né? Muito racista. Né? Ele vai falar de expressões também, né? Ele vai criticar o tipo de léxico que a gente tem, né? Muito vocálico, né? Jabuticaba, né? Vai falar que isso é coisa de indígena, que isso tinha que acabar, que o Brasil só vai ser um país culturalmente significante, né? O dia que deixar de falar o retroflexo e deixar de ter vocábulos como jabuticaba, né? É um livro muito interessante, assim, para a gente entender esse projeto de Brasil oficial, tá bem? E, por outro lado, né, para a gente debater um pouco a colonialidade, a gente deveria falar da nossa culinária. Né? Eu achei muito interessante, né, quando eu cheguei aqui em Parnaíba, né, eu fiquei na casa do Tuca, não sei se vocês conhecem o Tuca. O Tuca é vocalista daquela banda Carnaúde, né? A gente tinha uma amiga em comum, colocou a gente em comum, a Is, óbvio, conhece, pô, o irmão dela toca com a galera aí. Mas, e eu perguntei, falei, não, qual é a comida típica daqui? Ele falou, cara, uma coisa muito típica daqui é café com pão às 3 da tarde, né? Aí contou a história do trem e tal, né? Que o trem vinha, né? E aí fazia o barulho, né? Café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. É uma música do Luiz Gonzaga que chama de Teresina a São Luís, também muito legal, que faz essa analogia com o trem, né? Que não existe hoje, mas que marcou muito aí o Brasil do século passado e essa região aqui, né? Eu fiquei pensando, falei, caramba, né, cara, não tem plantação de trigo, de café aqui perto, né, de jeito nenhum, né, então, assim, né, e muito menos para alimentar, assim, esse tipo de coisa, né, isso, né, tem até o café, tem essa cantiga infantil, né, que eu não vou lembrar, se a Lara quiser, ou alguém mais quiser cantar pra gente aqui o microfone, abram seus microfones, por favor, me interrompam, né. Mas aí a gente começa a pensar, né, olha, né, não é só o café com pão, né, o coentro também, né, bom, eu tô pleiteando passaporte piauiense, né, quero morrer, quero viver, quero envelhecer aqui nessa cidade, né, muitos de vocês já me perguntaram, professor, o senhor vai embora? Não vou, tá ligado, eu mudo de profissão, mudo de nome, mudo de sexo, mas não mudo de cidade, adoro esse lugar aqui, né, e como tô pleiteando passaporte piauiense, né, eu chucho em toda a minha comida agora, eu chucho coentro também, né? E aí um dia estava conversando, né? Estava de férias e aí fui na casa de um amigo que é historiador, né, e ele é interessado pela história da culinária brasileira, tarará, né? Aí eu tava falando, não, cara, pô, deixa eu colocar um coentro aqui. Não, coentro não combina com esse negócio. Eu falei, não, cara, mas eu tô querendo virar piauiense, né? Eu tenho que colocar coentro em tudo, né? Aí ele falou, né, tipo, coentro, né, não tem nada a ver com o Nordeste, assim. Coentro veio do Mediterrâneo. Coentro é tão colonial quanto o iPhone, tá ligado? Então, assim, coentro é tão autóctone do Piauí quanto o iPhone, né? Eu estou usando essas anedotas para provocar vocês no sentido de que, olha, não existe nenhuma outra culinária em nenhum dos outros 5 continentes do mundo que faça tanto uso de glúten e lactose. Só a culinária europeia. E eu não sei vocês aí, mas eu tenho conhecido muita gente que tem passado por problemas digestivos em torno de glúten e de lactose, né? E aí a gente começa a ver esses nexos entre cultura e natureza, entre colonialidade e a nossa biologia, né? Então passa bastante, né? Uma série de problemas, né? Uma série de questões contemporâneas passam bastante por isso que a gente vai debater aqui agora, tá bom? Caramba, né, galera? Bom, se a gente pensar que é só a Europa que tem um consumo assim, né, secular, vamos dizer, né, de glúten e lactose, né, acho que talvez até mais, né, ou pelo menos teria lastro evolutivo, né, para ser alérgico a lactose ou a glúten, né, ou ter problemas de digestão com relação a eles. Né?
né? Mas vamos lá, né? Então, assim, tudo isso tem a ver, gente, né, com quem manda e quem obedece, né? Então, se a gente pegar esse diagrama, né, da primeira modernidade, aí, né, voltando ao raciocínio aí, galera, né? Não deixar de pensar na Larica. Larica daqui a pouco, daqui a 1 hora ainda, né? Então, assim, se a gente pensar aqui em termos de quem é gente, né? Quem é sujeito, né? Bom, até a modernidade, né? Até o século XVIII, XIX, aí, né? A modernidade que se capilarizou o mundo afora, isso, assim, dentro da perspectiva europeia, eurocêntrica, tarará, tururu, que é aqui calciona os nossos saberes, né? Que é aqui dá base, né? Que é desde onde vem psicologia, né? Uma série de saberes que a gente opera com eles até hoje, né? Então, assim, não existia indivíduo, não existia sujeito, existia só um sujeito, que era o soberano, que era o rei, né? Então, assim, quem não era rei era gleba, né? Era plebeu, e plebeu é exército, né? Deve ser uma extensão do corpo do rei, uma extensão do corpo do soberano, né? E é o rei absolutista, né? Então, assim, o problema da soberania, né? Ele passa da esfera política para a esfera psicológica, né? Porque à medida em que vão se criando as condições de possibilidade, né? Para a gente ter a emergência de um diagrama moderno, né? Para a gente ter uma certa modernidade, né, política, psicopolítica, por assim dizer, né? A soberania deixa de ser um problema político e passa a ser um problema psicológico, né? Os nossos colegas psicanalistas debatem muito, né, e não só psicanalistas, né? O debate que a psicologia faz em torno da parentalidade, a figura do pai, reflete, né, não só a figura familiar do pai, mas essa soberania do indivíduo, né, essa soberania do sujeito, né, que é um tema muito delicado, né, é um tema no qual existem muitos equívocos, né, e muitos lados também, né. Então, assim, à medida em que a gente tem uma capilarização dos poderes, né, à medida em que o poder não é só mais do rei, né, porque o rei controlava tudo, né, inclusive picuinha de vizinho, né, ele controlava sobre o seguinte axioma, sobre a seguinte fórmula, como é que era o meme do soberano, né? Olha, eu faço morrer e eu deixo viver, né? Se alguém me encher o saco, eu mando matar, eu corto a cabeça, né? A partir da modernidade, né, existe uma transição, né, no âmbito da produção social. Lembrando que a gente está articulando produção social, produção político-social, a produção de subjetividade, produção subjetiva, produção de subjetivação. Tá bom? Então, assim, os estados modernos, eles não são mais estados absolutistas, né? O estado absolutista, ele é definido, né, territorialmente. A soberania, ela tem como objeto um território, né? Um território enquanto terreno mesmo, né? Daí que as grandes nações, né, soberanas não foram grandes nações modernas, né? Portugal, Espanha, né? Gente, né, o sol nunca se punha no Império Espanhol do século XVII. E a Espanha e Portugal não são exatamente os países, né, que vingaram aí no século XIX, no século XX até hoje, né? Pelo contrário, são a periferia da Europa, né? Então, assim, as grandes nações modernas foram a Inglaterra, né, mais posteriormente a Alemanha, com todos os problemas de unificação que a Alemanha estava tendo, né, França, né, em torno do neocolonialismo, né, da França, sobretudo na África, que era radicalmente distinto, radicalmente não, mas assim, mas que era distinto desde o plano geopolítico do colonialismo das Américas, né, sobretudo, né, da América Latina, da América Ibérica, né? Então, assim, a gente tem outras tecnologias de poder, né, que vão então, se sobrepor, né, ao diagrama da soberania. A soberania, ela deixa de dizer respeito, né, ao rei, ela passa a dizer respeito a um Estado, a um indivíduo, a um pai de família, etc. Então, prestem atenção nesses termos, né? Termos masculinos, né? De ascendência, patriarcais, etc.
né? Então, assim, a gente tem uma progressiva capilarização dos poderes, né? Essa capilarização, ela tem um nome, né? Disciplina, né? São as disciplinas, a gente tem uma série de disciplinas, né? Então, assim, o poder, hoje na nossa sociedade, ele está diluído, né? O médico tem um pouco, o juiz tem outro tanto, o policial tem outro tanto, o padre tem outro tanto, o psicólogo tem outro tanto, o professor tem outro tanto, né? E assim, né, em um âmbito pelo menos juspositivista, né, requer negociação. A gente sabe que onde entra a grana, né, a soberania hoje em dia está do lado do capital e ela sobrepuja, inclusive, né, os saber poder disciplinares, né, vide gestão da pandemia, né, é isso que o texto trabalha, né. Olha, né, se o capitalismo investiu em ciência lá no começo, né, hoje em dia ele carece de ciência, ele vai só para o lucro, né, não precisa ter ciência não, galera, é só lucro mesmo, né, é um lucro mais descabido, né. Então, assim, né, isso tem uma outra face, né, porque se a disciplina, ela encarna, quer falar aí, Nicole? Nicole? Bom, se a disciplina, se ela sinaliza para a gente a aplicação do poder sobre o corpo individual de cada pessoa, né, daí a gente falar em individualização, daí a gente falar em psicologização também, né, a gente tem uma outra dimensão, né, da aplicação do poder, não mais sobre o corpo individual, mas sobre o corpo coletivo, né. Nasce a ideia de corpo social, nasce a ideia de população, né? E essa população, ela deve ser gerida como? Né? A vida, né, da nossa espécie biologicamente considerada. Então, assim, os estados, eles passam a se preocupar com quando as pessoas nascem, né? Ou vocês nunca se perguntaram do porquê que vocês têm que avisar o estado se vocês estão numa união estável, se vocês vão casar, se vocês vão ter filho ou não, né? Isso assim, isso já tinha que ser feito bem antes, né, enfim, de ter uma preocupação um pouco mais paritária com relação aos bens materiais de um casal, seja ele, né, heterossexual ou homossexual, como a gente tem pleiteado mais recentemente, né? Mas a biopolítica passa por esse tipo de interesse, né? Quantas pessoas nascem, né? Quantas morrem, quantas adoecem, de que elas adoecem, como é que a gente gere, né? A biopolítica, ela dá margem a uma ciência que vocês gostam muito aqui no nosso curso, né? Que é a estatística, né? A estatística, né, é o conhecimento que interessa ao Estado, né? Ela implica em fazer generalizações, mesmo que essas generalizações ocorram em torno, né, de uma multiplicidade individual, né? Ou seja, a soberania, disciplina, biopolítica, necropolítica, né, elas são técnicas, são modalidades de gestão da multiplicidade, né? Então, o poder, ele tem como objeto fundamental essa multiplicidade, uma multiplicidade de fatores que compõem a nossa vida como um todo, tá bem? Então, assim, por um lado, a gente tem a soberania e a ela se sobrepõem, né, as técnicas disciplinares, as estratégias biopolíticas, né, e nesse âmbito, né, e aí um ensaio do Achille IBM, né, recomendo também os livros dele, tem um que chama A Crítica da Razão Negra, que é realmente muito bom, muito bonito, ele escreve muito bem, e tem vários textos dele na internet também disponíveis aí, mais tranquilos de ler, tá bom? Henrique, quer falar aí? Oi, só fazendo um link com o que o senhor já falou na aula e com o texto, né? Lendo o texto, eu lembrei de uma música do Cid, do MC Cid, Brasil de Quem, parte 5. Aí eu estou falando sobre como tem, tipo, tá sobrando dinheiro, tá faltando coisa, sobre vários tipos de poder, né? Tem um trecho da música que fala assim: a gente sabe que dinheiro não está em falta, mas o governo não bota nas causas essenciais. Por isso falta comida na mesa, aluno na escola e remédio para dentro dos hospitais. Quem me dera o problema fosse só o presidente, era só impeachment que a gente resolvia o caso.
Mas o problema também está nos assessores, prefeitos, ministros e nos deputados. Também está nos delegados, dono de empreiteira, escola, agência e hospitais. Todo mundo morde um pedaço da verba e no final o trabalhador é quem se ferra mais. E eu acho que esse trecho ele tem tipo, tudo a ver com o que o senhor estava falando, sabe? E eu gosto muito do MC Cid e dessa sequência que ele faz, né, de Brasil de Quem, do 1 ao 5. Ele começa ali pelo final acho que 2016, ali o Temer assumindo. Ele começa a lançar essas músicas todas, indico todo mundo ler, a escutar no caso. E faz a gente pensar muito sobre isso, sabe? Eu estava tendo essa conversa com os alunos meus, que era a pergunta lá, o problema da redação era o que fazer para melhorar o Brasil, né? E eu estava falando justamente isso, que não adianta não adianta só mudar o presidente. Existem outras formas, né? Eu estava até falando sobre eles. Tio, uma pessoa só, tipo, não existe político bom, ou então uma pessoa só não vai fazer a diferença, porque todo mundo vai pensar em si. Aí eu comecei a conversar com ele sobre aquela questão que a militância hoje em dia não é mais um líder, expoente ali na líder do sindicato, falando para todo mundo, mas que seria interessante a militância em cada local. Eu estou na barbearia, eu estou conversando com os meus, quem está próximo a mim, para gerar essa reflexão e mudando essa nossa forma de viver mesmo. Tem também um café filosófico que eu esqueci o nome da professora, mas ela fala justamente sobre viver de forma antifascista, no caso, né? Ser antifascista, porque, no geral, o nosso forma de viver, de perceber, de encarar o mundo é muito dessa forma. A gente fala assim, porque qual é a função do bilionário? Aí a gente falou aqui, né? Discutiu realmente, a função deles é realmente exploração, quase. Mas quem não queria ter alguns privilégios e regalias que o dinheiro também oferece? E por que a gente deseja tanto isso, né? Aí eu acho bacana. A aula muito boa, professor. Muitos insights aqui na minha cabeça. Era só isso mesmo. Legal. Sim, é engraçado que você cantou o rap aí e eu lembrei de um filme também. Eu não sei se é o ventinho entrando aqui na janela, até deu uma arrepiada. Tem um filme que eu gosto muito, cara, que é um filme indiano, né? A Índia passa por problemas muito análogos aos nossos e até maximizados, né? Que chama Quem Quer Ser um Milionário, né? E essa tradução brasileira, ela é muito legal, assim, porque em inglês o filme chama Slumdog Millionaire, né? Slum é favela, né? Então, assim, é um cachorro de favela milionário, né? Um paradoxo, né? Mas Quem Quer Ser um Milionário é um título que é o título do programa de televisão. Vocês viram esse filme, né? É o filme que lançou o Dev Patel. Caralho, gente, é um clássico já para vocês. Para mim é um filme recente. Olha que eu estava pensando em passar um filme preto e branco para vocês. Tá velho já, né? Virou filme velho. Mas é isso, né? Acho que o Zé Henrique traz questões muito legais, né? E que se articulam com a questão que a Fernanda Catarina colocou para a gente aí, né? Então, assim, a pergunta da Fernanda, né? Vocês estão acompanhando o chat aí, né? As relações sociais afetam, interferem os modos de subjetivação? Né? Sim, com certeza, né? Só que assim, precisa ter um certo investimento psíquico, um certo investimento libidinal, né? No senso comum, né? Numa das vertentes brasileiras da psicologia chamada somaterapia, a gente falava onde tem tesão, né? Roberto Freire, é um cara muito legal, vocês acham os livros dele baratinho, R$5, R$10 no sebo, vale a pena comprar. Um deles chama Sem Tesão na Solução, né? Por quê? Porque sem tesão não tem consistência para a gente poder efetivar novos tipos de vida, né? E basta a gente pensar, né, na profissão de Instagramer, de YouTuber, né? Nas novas celebridades, né, gente? Porque antes celebridade era quem recebia um salário da Globo para ficar parado em casa, né? Recentemente apareceu no meu YouTube, né, a Samara Filippo falando, né? Acho que vocês nem lembram que é a Samara Filippo, né? Quem está aí na casa dos 30 vai lembrar que ela fez Malhação, tal, né? Uma atriz um pouco mais das antigas, né? E tem a Samara Filippo falando disso. Cara, a gente recebia uma bolada para ficar em casa parado. A gente era celebridade, nossa profissão era ir na festa, dar uma lacrada, fazer uma propaganda. Hoje em dia, né, isso está disseminado nas redes sociais, inclusive, né, a seleção para quem vai para a televisão, para quem vai lacrar no Big Brother Brasil, passa muito pelas redes sociais das pessoas, né.
Então, assim, né, para a gente pensar em termos de consistência, né, porque existem formas de vida que não adquirem consistência, assim, compartilhável, né? Mas às vezes tem um doidão que tem um modo de vida lá. Vocês já viram o filme Estamira, né? Boa parte de vocês pagou saúde mental comigo já viram Estamira, né? Estamira poderia ser um modo de vida, né? Um pouco mais compartilhável, né? Mas Estamira é muito singular, né? Tem uma carga muito grande de singularização ali, né? Na vida daquela mulher, né? Então passa, né? A pergunta da Fernanda Catarina passa por aí, né? Então, assim, como adquirir consistência, né? Então, esse é um tema, esse é um termo, né? Esse é um termo realmente mais importante, assim, né? Então, assim, quando Foucault organiza o problema, né, disciplina e biopoder, o Achille Mbembe vai ler os cursos do Michel Foucault, né, dentre eles um curso muito legal, recomendo para vocês, chama Em Defesa da Sociedade, né, falar um pouco mais de tradução aqui, né, no francês, essa é uma frase de um general fascista lá, como se fosse o general Heleno lá da França, lá, né, e o grande argumento dele, né, para frear imigrantes de colônias ou ex-colônias francesas na África, né, a entrarem no continente europeu, ele falava o seguinte: é preciso defender a sociedade. É preciso defender a sociedade de quem? Né? Então, Michel Foucault pega essa frase, né, dita lá na época dele, e transforma isso num curso. Né? E é um curso muito interessante, né, que ele revira uma série de questões que, para a gente, não estão colocadas de antemão. Né? Que é o seguinte, né? Ele fala assim, olha, o que funda os estados modernos não é a luta de classes, né? Rico versus pobre, bilionário versus, né, proletário, né? Ou subemprego, né, se a gente for mais, ou precariado, se a gente for mais preciso e mais honesto com o nosso contemporâneo. O que funda o Estado moderno é uma guerra de raças. Então, no lugar da luta de classes, ele coloca uma tese que na época era absolutamente original, pelo menos no campo dele. Ele falava, é uma guerra de raças. Né? E ele vai investigar as missões jesuíticas, no Paraguai, de maneira muito rápida, vai falar para a gente assim, galera, ó, tem um campo de pesquisa imenso aí, né? Eu vou falar aqui da Europa, né? E ele repete umas 15 vezes no curso, olha, de novo, estou falando da Europa, eu preciso falar de outro lugar no mundo, tarará, 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 né? Então, é uma galera que continuou, que pegou esse problema para si, né? Dentre dessas várias pessoas, né? Então, Santiago Castro Gomes, né, que é um pensador aí da matriz da decolonialidade, colombiano, e tem o Achille Mbembe, né? Para ficar só em dois aqui, que é um senegalês radicado na África do Sul, que toma esse problema de pensar com radicalidade, né, o Estado construído em cima da guerra de raças. Né? Então, assim, é um pouco isso que a Dália estava colocando, né, que é a invenção do outro. Só que não é simplesmente a invenção do outro enquanto estrangeiro, né, ou enquanto colonizador, se a gente pegar, né, que no Brasil, ali, né, do século XVIII, do século XIX, tinha essa coisa de querer ser independente de Portugal, né, e dos ingleses, por um lado, né, mas é um outro, que é um outro racializado, né. Isso é fundamental, né, porque estratifica, porque determina a forma com a qual a gente vai estabelecer esse corte entre o mesmo e outro em outros âmbitos também, em âmbitos diferentes. Por exemplo, no âmbito do etarismo, no âmbito do gênero, tá bem? Então, são aspectos, de fato, muito importantes, se a gente levar em consideração que esse complemento, então, que o Achille Mbembe vai chamar de necropolítica, né? Então, Achille Mbembe vai falar assim, olha, né, tudo bem, tem o paradigma da soberania, que ele persiste ainda, né, especialmente no âmbito psíquico, né, e no âmbito do juspositivismo, né, no âmbito da subjetividade jurídica, né,
tem as técnicas disciplinares, tem estratégias biopolíticas, só que no âmbito das estratégias biopolíticas e disciplinares, né, cujo enunciado inverte o enunciado de soberania, se a gente lembrar lá do soberano, né, a fórmula do poder soberano era fazer, viver fazer, morrer e deixar viver. Né? Para os saberes e poderes modernos, é o contrário. Né? É fazer viver de determinada forma, né? E deixar morrer. Deixa a pessoa morrer aí, seja como ela for morrer. Não mata, não. Deixa ela aí produzindo, consumindo, que é isso que é importante, para a nossa sociedade, para o Estado, né, etc. Né? Então, assim, só que no seio desse fazer viver, né, desse fazer viver de determinadas maneiras, né, porque, assim, uma grande tese do Michel Foucault implica, né, a gente falou isso na semana passada, na aula passada, em escapar da hipótese repressiva do poder. Né? Escapar da hipótese repressiva do poder, não porque a repressão não existe. A gente precisa estudar a repressão, só que ela não explica tudo, e talvez ela não seja nem o fundamental. Por quê? Porque nós internalizamos, né, muitas das coisas que acontecem com a gente. Né? A gente falou um pouco da dinâmica, né, do machismo sexista. Né? Oprime as mulheres, mas hipersexualiza também. Né? E ele vai falar, olha, né, isso acontece no âmbito de uma certa gestão entre poder e vida também. Ou seja, a gente tem uma reemergência, do âmbito da soberania dentro dos mecanismos disciplinares e biopolíticos que o Achille Mbembe vai chamar de necropoder, de necropolítica. Né? Que é um paradigma, né, que requer a colonização enquanto tecnologia de poder básica, né, o extermínio, né, das populações autóctones, né, aqui na América e na África, sobretudo, né, e dos aborígenes também na Oceania, né, a escravização nas plantations, que eu vou chamar de latifúndio, né, e uma certa base administrativa colonial. Né. Então, assim, a gente lê muito necropolítica, né? A gente que avalia artigo, né? Assim, de 20 artigos que você lê, 17 tem necropolítica lá no meio. E raríssimas vezes é um uso um pouco mais apurado, é um uso conceitual um pouco mais cuidadoso, no sentido de que, olha, toda a necropolítica ela é indissociável de uma base produtiva fundamental. Então, assim, né, porque falar, porque a nossa sociedade mata mais preto que branco, né? Porque mulheres negras são mais vítimas de violência que mulheres brancas, né? Isso é muito importante, né? Assim como é muito importante a gente entender que, olha, a vítima mais frequente de estupros nesse país não é o paradigma da mulher branca, da Samara Filippo, magrinha, que aparece na novela, não. A maior vítima de estupros nesse país é a mulher negra, gorda e pobre. Só mostra para a gente, né, que estupro, abuso sexual, né, pedofilia, eles não são relações sexuais. Eles são relações de poder que se manifestam sexualmente, né, que se efetivam através do sexo. Né. Assim como pegar uma pá e bater na cabeça da Nicole não é jardinagem, né, isso é violência. Né. Então a gente precisa se atentar a esse lado, a gente precisa atentar a uma certa base material que calciona, que possibilita, né, esse tipo de arranjo. Né? A gente não pode ignorar a contrapartida da necropolítica. Né? Então, assim, e a contrapartida, a base produtiva, né, da necropolítica, pelo menos na sua genealogia, né, é a plantation. Né? Eu fico meio grilado com essa galera, por que eles não traduzem plantation por latifúndio. Né? E vou fazer um breve parênteses aqui. A gente pegar até o livro da Grada Quilomba, né, que é muito legal, Memórias da Plantação. Se coloca plantação, não coloca latifúndio. Né? Porque não necessariamente... e assim, aí eu entendo por um lado, porque existem duas acepções de latifúndio. Né? Latifúndio enquanto extrativismo predatório da terra, né? E aí não só da terra, mas de tudo que
de tudo aquilo que a gente pode fazer extrativismo predatório, inclusive outros seres humanos, mulheres, pessoas escravizadas, ou em situação análoga de trabalho escravo, como a gente teve aí há 2 semanas atrás, um resgate de alguns adolescentes numa fábrica de farinha no sul do estado do Piauí, né? E a gente tem a noção de latifúndio enquanto grande extensão de terra de uma propriedade particular, né? Se a gente pegar a primeira noção de latifúndio, ela daria uma ótima tradução para esse negócio de plantação de plantations. Por quê? Porque eu entendo que, olha, mesmo a galera assim, fudida, que veio da Europa fudida, né? Vamos pegar português, inglês, francês, que veio aqui mais século XVIII e tal, né? Eles arranjavam um pedacinho de terra e davam um jeito de engambelar, ou de alugar, ou de roubar uma pessoa negra escravizada de outra pessoa para colocar lá para trabalhar. Então, assim, esse tipo, né, de tecnologia que me permite dispor da vida de outra pessoa, né, como se ela fosse um trator, né, é o que calciona, é a base produtiva da necropolítica. Né? Então, assim, e o modelo, né, e o modelo que alguns desses autores vão buscar, né, um modelo assim, mais escandaloso na história, é aquele no qual, quando Hitler estava vendo que já era inevitável perder a Segunda Guerra Mundial, ele falava, olha, queimem tudo. Né? Era para queimar comida, queimar documento, queimar prédio, era para destruir tudo. Né? A ideia de que, olha, se eu não vou dominar, que ninguém domine. Era um pouco o que a gente viu ali na Guerra do Golfo, no começo dos anos 1990. Né? Eu acho que vocês são muito babies, vocês não eram nem nascidos. Né? Em 1990, 91, estava tendo a Guerra do Golfo em torno do petróleo. Né? E aí o pessoal do Kuwait, né, obviamente, né, não estava resistindo à investida estadunidense que vinha com Bin Laden, com Saddam Hussein como aliados, né, e eles tacavam fogo nos postos de petróleo. Né? No sentido de que, então se ninguém pode ter, a gente vai tacar fogo ali. Só que, quando esse tipo de tecnologia se volta para a própria população, em nome de quê? Em nome de lucro? Então, assim, existe a atualização, a efetivação contemporânea da necropolítica em torno do capitalismo financeiro. Né? Porque quando a gente debate, né, ou vida ou economia, a gente não está debatendo a economia minha, de vocês, da dona Alcídia, que é feirante ali no mercado há 40, não, gente. A gente está debatendo, né, a economia de quem tem muita grana aplicada em day trade, né, aplicada lá na bolsa, né, não só naquela bolsa, né, de valores B3, lá que tem aquele touro horroroso, né, mas na bolsa de valores aí do mundo inteiro. Né? A gente está falando desse tipo de economia. Então, assim, a efetivação, a atualização contemporânea da necropolítica não é mais o latifúndio, mas é o capitalismo financiarizado. Né? É o capitalismo que não tem base produtiva, o que é extremamente paradoxal, porque a base produtiva da necropolítica contemporânea é o capitalismo financeiro, que em si não tem base produtiva, é pura especulação. Né? E daí a gente entra nesse tipo de debate, né? Porque não pode ter um auxílio, porque não pode ter Bolsa Família, porque senão os bilionários não vão trazer essa abstração muito importante que é o dinheiro deles para o Brasil. Né? Então isso é muito abstrato, mas ao mesmo tempo é muito concreto, gera efeitos muito concretos. Né? Então, assim, a gente tem uma articulação, né, da produção de vida e da produção de morte, né, em torno daquilo que, né, outro livro do Achille Mbembe, né, ele vai chamar de políticas da inimizade, né, de um estado de exceção, desse racismo de Estado, né, que vão gerar, né, essa dominação que me permite dispor da vida do outro. Né. O Achille Mbembe, então, trabalha com essa noção de que, olha, o contrato social, a política, né, ela né, numa perspectiva assim, mais oficial, a política, o contrato social, ela deveria impor limites que visam o equilíbrio e a paz. Né? É uma ideia que o próprio Freud mobiliza também, né? Baseado na ideia de que, olha, o homem é lobo do homem, baseado na ideia lá do John Locke. Né? E o Freud vai tomar isso para o âmbito clínico.
né? Ele vai falar, olha, a gente chama mal-estar na civilização. O mal-estar na civilização, o mal-estar na cultura, né? É o luto em torno daquilo que a gente tem que abdicar para a gente poder viver em sociedade. Né? E, por outro lado, o Achille Mbembe vai fazer um elogio da política, né, enquanto conflito no exercício no exercício da superação, né, desses limites que são impostos à soberania, né, e aí não só dos indivíduos, mas dos povos também. Né. Então tem uma série de divisões, né, sujeito-objeto, natureza-cultura, metrópole e colônia, que operam, então, essa lógica. Né. Aí um pouco, né, o Zé Henrique trouxe o rap, né, mas eu estava lembrando que aí tem o samba da Mangueira também, né, que desde 1500 tem mais invasão que descobrimento. Tem sangue retinto pisado, atrás do herói emoldurado, mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Né? Vocês lembram aí, né, já parece que faz 84 anos atrás, o dia que teve um carnaval na Sapucaí, né, cheio de gente. Né? Mas eu queria ouvir de vocês, galera. Tá muito rápido, como é que vocês estão aí? Dúvidas, questões, angústias? Então, assim, né, vou falar de duas formas, né, de duas propostas operativas, né, que têm sido mobilizadas para pensar um pouco desses problemas no âmbito da psicologia enquanto prática social, enquanto ciência e profissão, e no âmbito da clínica também. Né. A gente tem ouvido, e lembrando que, né, a psicologia enquanto prática social, né, a psicologia ela era uma brincadeirinha lá de laboratório, né, até que vira a prática social em torno do problema do automatismo, do involuntário, né, etc., né, problema do arco-reflexo, né, que é um problema eminentemente clínico. Né. Então, assim, quando a gente pega esse problema, né, dos lugares de fala e da construção dos lugares de escuta, né, é um problema ético, estético, político fundamental, né, para a psicologia enquanto prática social. Né. Então, o que a gente está escutando quando a gente está escutando uma pessoa? Né. Então, assim, né, todo esse falatório aqui é para a gente ter em vista, né, aquilo que a gente consegue mobilizar, ou aquilo que está sendo mobilizado, né, enquanto nós estamos atuando enquanto psicoleguinhas. Né. Então, assim, existem diferentes formas de organização desses problemas em torno da objetificação, né, dos modos de subjetivação atravessados, né, por questões de raça, classe, gênero, etc. Tá bem? Então, um deles, né, em torno, né, da psicologia das identidades. Né? A identidade, né, engraçado como a gente vai dar aula no PPG, né, aí os colegas aí, né, sempre ficam falando, não, porque o conceito europeu, colonial, exatamente, é isso tudo aí, né, identidade é isso, né, é um conceito europeu, né, palavra grega, né, uma parte esmagadora, assim, né, do que tem sido produzido, né, em termos, né, do nosso solo epistêmico é tributário, né, dessa ideia de idem-entidade, né. Só um pouquinho, André, só finalizar aqui, eu abro para você. Então, assim, quando a gente pensa que o Michel Foucault vai falar o seguinte, né, que é um grande investigador, um grande cartógrafo, né, da subjetividade, né, e aí perguntam para ele, e aí, né, mas o que é o sujeito?
Aí sabe o que ele responde? Ele fala assim, ó, sujeito, para mim só pode significar duas coisas. Estar sujeito a alguma coisa ou a alguém, ou seja, sujeito enquanto sujeitado, enquanto subjugado, enquanto dominado, ou sujeito implica, né, estar sujeitado ao vivido, né, à sua própria história, estar refém daquilo que você viveu, né. Então, assim, né, esse tipo de link, né, entre o presente, né, e o passado inscrito ou metabolizado ou memorificado, né, enquanto posse ou propriedade sua, né, é aquilo que possibilitaria a gente falar em termos de sujeito. Né? Diga aí, André. André. Sim, sim, sim. O sujeito é protagonista, né? Era disso que a gente estava falando, né? Se o sujeito é protagonista, tem alguém que é não só coadjuvante, mas antagonista, né? Então, é uma ótima pontuação essa que a André está colocando. Então, assim, tem um sujeito que é o sujeito, né? Da autonomia, né? Até escrevi um verbete para o dicionário latino-americano de psicologia sobre autonomia, abordando um pouco desses aspectos do sujeito autônomo enquanto protagonista e os problemas que ele gera, né? Então, assim, né, para que tenha um protagonista, tem que ter não só coadjuvante, né? Esse é o problema fundamental da psicologia, né? André faz um comentário muito feliz, né? Que é o problema figura e fundo, né? Só que no âmbito político, né, figura e fundo, né, é o âmbito da Gestalt estética, né? Só que no âmbito político, figura e fundo se atualizam como protagonista e antagonista, né? Tudo aquilo que não é da alçada do sujeito fundante, da subjetividade a priorística, desse sujeito transcendental, é passível de ser objetificado, né? Passível de ser tornado outro, negativizado, né? Está sob o julgo, né, de uma certa racionalidade instrumental, instrumentalizável, né? Então, então tem essa questão, né? Então, assim, quando a gente fala em uma disciplina enquanto anatomopolítica, né, a gente está falando de que tem uma certa anatomia que é uma anatomia individual, uma anatomia individualizante, que vai ser objeto da disciplina. Quais são os objetos da disciplina? Ou seja, melhor dizendo, vou reformular a questão. Como operacionalizar, né, os mecanismos disciplinares, que não através de uma anatomopolítica. Gente, a disciplina, né, enquanto tecnologia de poder, ela visa controlar espaço-temporalmente os sujeitos, né? Os indivíduos que ela produz. Ela produz indivíduos, ela produz subjetividades individualizadas, né, forjando-as no espaço e no tempo. Basta a gente pensar, né, na figura fundamental lá da cadeia de produção fordista, né, ou taylorista, né? É o cara que, olha, ele demora tantos segundos para apertar um parafuso, né? Qual que é o dispositivo fundamental da disciplina? Né? O muro, né? Qual que é seu recurso mais efetivo? O confinamento, né? Então, assim, o que é o confinamento? Olha, é um manejo, né, do sujeito em termos de espaço e de tempo, né? E aí é nesse âmbito, né, que a gente fala de uma certa anatomopolítica, né? Implica em controlar os movimentos dos olhos, né? Quanto tempo o cara demora para ir no banheiro, né? Quantas vezes ele vai no banheiro, se o cara vai tomar um cafezinho ou não vai, se o cara vai fumar cigarro ou não vai, né? E aí entra a psicologia do trabalho, a psicologia organizacional, chamada psicologia industrial, né? Que acho que hoje
quase nem existe mais, né? Mas que eles viam que, olha, se eu pegar um pouco do recurso e fizer uma festinha de final de ano, para os meus funcionários da empresa, eles vão ser mais amigos, eles vão produzir mais, né? Se eu colocar uma garrafa de café ali, eles vão perder tempo deixando de trabalhar para ir lá no café e vão conversar um pouco, só que ainda assim a produtividade aumenta, então compensa, né? A ideia de que não, vão todo mundo fazer home office, né? Porque a gente vai trabalhar de chinelo e de bermuda, mas a gente vai trabalhar o dia inteiro, né? Aí tem lá, né, o mito lá do Vale do Silício, né? Aí não, tal, porque tem uma mesa de sinuca lá, tal, né? Os caras ficam tomando microdose, às vezes nem é microdose de LSD, de MDMA, ficam fumando maconha no trabalho. Mas por quê? Porque eles trabalham no âmbito da criatividade, então tem que estimular aquilo ali da maneira que der, né? Paul Beatriz Preciado, que é um filósofo muito legal, escreve maravilhosamente bem. Isso, André, isso, exatamente, né? Com efetivação, né? Com efetivação. A anatomopolítica tem a ver com como efetivar, né, os objetivos das tecnologias disciplinares, né? E aí tem um ensaio muito legal, foi inclusive premiado, que Paul Beatriz Preciado vai estudar uma tese de arquitetura que ele fez sobre sobre a mansão da Playboy, né? E como que a mansão da Playboy, Playboy é aquela revista, né? Enfim, acho que até faliu no Brasil, fechou, sei lá, né? Revista de mulher pelada, né? Que sempre tinha as entrevistas, os negócios lá, né? Mas aí, né? Descobri lendo um livro que tinha um canal de televisão que era, tipo, passando a casa da Playboy, que era o Hugh Hefner, que era o fundador da revista, né? Que era ele de roupão o dia inteiro, e andando na casa, né? E cheia de mulher, né? Aquela mulher bem, né? Bem estereótipo mesmo, né? Lá da coelhinha da Playboy e tal, né? E é muito curioso, porque ela vai investigar a vida desse cara, né? Esse cara, que ele era viciado em estimulantes, ele era um cara que estava sempre de pijama e passava o dia inteiro na cama, mas trabalhava o tempo inteiro, né? É bem parecido com a gente no regime da pandemia, né? O regime que Paul Beatriz Preciado vai chamar de porno farmacológico, né? Ou fármaco pornográfico, né? Por quê? Porque na leitura de Paul Beatriz Preciado, esse tipo de mecanismo disciplinar biopolítico, ele se atualiza no contemporâneo, né, no âmbito da representação, que é sempre pornográfica, né, e no âmbito da manipulação molecular, ou seja, a questão não é mais manipular indivíduos, né, mas aquilo que é subindividual, né, mas aquilo que é microindividual, né, aquilo que antecede o próprio sujeito no sentido de que é menor que ele, né, e daí a gente fazer controle de agrotóxico, de vitamina B3, de todo tipo de substância para modular as nossas sensações, o nosso desempenho o tempo inteiro, né? Então passa um pouco por aí, né? Gente, eu ia falar do problema, né? Acho que falei um pouco do que o André estava comentando. Eu ia falar das diferentes formulações que a gente tem para o problema da identidade, né? Então, assim, né, tem uma certa crítica à identidade, né, que talvez ela seja fundamental para nós, psicoleguinhas, fazermos, né, se a gente seguisse uma esteira um pouco mais crítica, né, é uma crítica da identidade em qual sentido? Né? A gente precisa entender as dimensões da identidade, né? A identidade, né, tem uma certa identidade do ser, né, que lá no, né, vamos pegar aqui, né, nosso grande solo epistemológico, né, que está colocado, né, desde o embate entre Parmênides e Heráclito, né. Então Parmênides falava, o ser é, o não ser não é, e Heráclito falava, olha, existe um ser naquilo que é não ser, né. Então, assim, aí entra loucura, entra sonho, entra mulheres que não eram consideradas sujeitos, né, entra pessoas escravizadas que não eram consideradas sujeitos, né. Então teve um golpe parmenídico, né, que institui a identidade do ser com ele mesmo, né? Só aquilo que é. Né? Essa identidade, nós somos radicalmente críticos a ela, né? Existe uma outra identidade, né,
uma identidade que é uma identidade não do ser, mas uma identidade psicológica, né? Que é aquela, né, que na aula passada eu estava falando, né, os gaúchos, os colegas gaúchos falam, e tu acha que tu te governa, né? Que é uma identidade desfeita, né, por Freud. Né? Freud vai falar, olha, né, nós não somos senhores em nossa própria casa, né? Eu não sou dono nem sequer do meu próprio psiquismo, nem sequer da minha própria psicologia, eu não consigo controlar o que eu penso sempre, né? Quanto menos ainda o que eu faço, que tem relação com outras pessoas, tem relação mais direta com outras pessoas, né? Com outras pessoas, com outros elementos no mundo. Né? Agora, existe a identidade, né? Existe a identidade política, né? E esse é um grande problema, esse é um grande tema para o contemporâneo, né? Porque a identidade política ela é forjada dentro desses mecanismos que a gente estava colocando, né? Então, assim, né, mesmo que a pessoa não se identifique como negra, né? Mas dependendo do lugar que ela está, e os níveis e modos de racialização variam radicalmente de um lugar para outro, né? Para não falar no tempo, né? Mas se ela estiver num lugar que ela for racializada, né? Ela vai sofrer os efeitos daquilo ali, né? Os efeitos dessa identidade política. Né? Vou contar uma anedota aqui, né? Estava fazendo doutorado de sanduíche e inventei de ir para a Palestina, né? Tinha conhecido um cara na Palestina, tal. Tinha conhecido um cara que era de lá, que ia me receber, tal, pá, né? E gosto muito da cultura árabe como um todo, né? E fui para lá, só que para chegar lá, né? Primeiro que não tem avião, primeiro que não tem aeroporto, né? Lá, né? Aí tive que chegar em Israel, tive que chegar no aeroporto Ben Gurion, que era palestino, e, enfim, o Estado de Israel roubou, né? Enfim, né? E assim, para todos os efeitos, né? No Brasil eu sou branco em qualquer lugar que eu vou. Né? Se for no sul do Brasil, ainda lá eu sou branco. De vez em quando tem uns caras que falam, não, você não é tão branco. Enfim, eu sou branco, né? Porque assim, né? Enfim, né? Esse narigão, né? Eu não tive contato com a família do meu pai, mas aparentemente a galera é judeu novo, judeu convertido, né? Pelo sobrenome lá que meu pai tinha, né? Prado, né? Que é sobrenome de gente que foi convertida à força. Né? Ou seja, né, que devia ser árabe, ou devia ser africano, ou devia ser judeu, né, na Península Ibérica. Mas eu cheguei lá, né, e, cara, assim, eu fui passado de fila em fila no aeroporto, assim, tipo, eu fiquei 6 horas no aeroporto para poder sair de lá. Porque eu acabei sendo racializado como árabe, né, como libanês, como palestino, ou então que tivesse algum tipo de correlação com esses povos, né? E assim, o pessoal me parava o tempo inteiro, né? Isso assim, pessoalmente mudou minha relação, né? Com o Brasil, assim, né? Porque eu falei, cara, né, ser negro no Brasil deve ser igual a isso, ou sei lá, talvez até pior. É ter uma arma apontada para você o tempo inteiro, né? E olha que na época que eu fui, era a época que estava tendo esfaqueamento em tudo quanto é lugar, no metrô, tudo. Então, assim, para mudar de bairro, eu estava viajando com mochilão, né, era inverno, né? Toda hora tinha que fazer raio-x, desmontar a mochila. E, assim, e o exército de Israel é um contingente bem grande de gente, e as metralhadoras de lá não tem bandoleira que segura elas, ou seja, o cara está sempre com a metralhadora apontada para você, assim, né? Então, assim, é uma experiência bem ruim, viu? Então, assim, essa identidade política, né, a despeito da gente não querer, a despeito da gente se deslocar dela, a despeito de eu estar com um passaporte brasileiro, estrangeiro, que era a primeira coisa que eu mostrava toda vez que a galera me parava, né, a despeito dela, você acaba sendo racializado segundo regras locais. Né? E aí eu lembro, por exemplo, né, de uma coisa que é meio que uma anedota lá na minha região natal, né, tem uma cidade muito ruim perto da minha cidade natal, que é uma cidade chamada Uberlândia, que tem o maior clube da América Latina, que é o Praia Clube, né? E o Praia Clube não aceitava pessoas negras lá, dentro dele, né? Isso até a década de 80. E o Pelé foi lá, né? Quando o Pelé já era assim, quando o Pelé tinha acabado de aposentar, ele era o Pelé, ele era o maior jogador, ele era o maior atleta do século, né? E não deixaram o Pelé entrar, a despeito de ser o Pelé, e entrar num clube, né? Então, assim, né? Acho que isso mostra um pouco, né, são anedotas assim, que ajudam a gente a pensar um pouco esse problema da identidade política. Diga aí, Lara.
Você está falando da identidade política, né? Nessa questão de fenótipo, inclusive de fenótipo, né? De como você é percebido pelos seus traços, essas coisas. Recentemente eu tenho entrado em contato um pouco com a cultura dos negros estadunidenses, né? E eu fiquei surpresa porque para os negros estadunidenses, pretos estadunidenses, pretos de outros lugares não são tão pretos quanto eles, sabe? Porque a cultura deles, ela é muito, muito... Ai, como é que eu vou falar? Era o sonho do Malcolm X, é tudo muito fechado. Eles são muito fechados entre eles, a cultura deles é uma cultura fixa, eles têm os próprios modos de ser, os próprios modos de agir, essas coisas. E quando os pretos estadunidenses entram em contato com os pretos latinos, com os pretos africanos, eles entendem que esses são pretos que são diferentes deles. Não são pretos como eles. Sabe? O preto que não é estadunidense para o preto estadunidense é outro tipo de preto. O racismo que ele enfrenta é diferente. Eles não concebem que estão todos sob a mesma ótica de racismo. Porque os Sim. pretos estadunidenses se entendem como um tipo diferente de preto. Sim. Assim, né, pessoal do pensamento negro radical, né, Black Radical Thought, né, o Fred Moulton, a Saidiya Hartman, exploram bastante esse tipo de messianismo, né, presente em algumas comunidades, né, negras, sobretudo, muito marcadas, mesmo que hoje em dia não sejam protestantes, né, mas muito marcadas pelo protestantismo, né, etc. Né, essa espécie de messianismo, né, que permanece na cultura, né, mesmo de maneira subreptícia ou subterrânea, né, e eles fazem, inclusive, análise estética, né, da tal da glossolalia, né. Recentemente, a Michelle Bolsonaro, aí, né, comemorando lá o ministro do STF, terrivelmente evangélico, né, entrou nessa onda aí de falar em línguas, né, falar a língua dos anjos, né, tal da glossolalia, né, que é um fenômeno que acontece, né, é um fenômeno que tem bastante também nos Estados Unidos e é decalcado, né, dessa espécie, né, de conversão forçada de povos de matrizes africanas, né, ao cristianismo, né. Mas, assim, vocês nunca se perguntaram, né, do porquê que no Brasil, assim, a gente nunca chegou nem perto de ter um presidente negro, sendo que aqui, né, a população negra, né, preta e parda é de fato maioria, 54% da população. Nos Estados Unidos eles tiveram um presidente negro, sendo que lá eles são 13%, eles são de fato a minoria, são 13% da população. Por quê? Né? A ideia E a gente teve um presidente preto, só que ele era um vice... Embranquecido, exatamente. Ele era, passava por muito racismo internalizado, né? Então ele mesmo se negava preto, mas ele era preto. Dá pra ver nas imagens, as imagens embranquecidas ainda dá pra ver que ele era preto. É só porque eu não lembro o nome dele. Mas a gente teve, se eu não me engano, foi o sexto presidente do Brasil. Ele assumiu a presidência porque o presidente dele ele era vice, o presidente saiu. Aí ele assumiu a presidência acho que por 1 ano, se eu não me engano. Sim. Sim. E por que a gente não tem hoje, mesmo no cenário totalmente aleatório como foi 2018? Né? Quando a gente tem, né, ações afirmativas, quando a temática racial está de fato, né, muito mais bem colocada, muito mais bem arranjada depois de anos de batalha aí, né, dos movimentos negros, etc. Né? Por que a gente não tem? Né? Se a gente pegar pela lógica, né, do racismo de Estado, né, a gente poderia perguntar por que nos Estados Unidos nunca vai ter um presidente ticano, né, um presidente latino, né, sendo que lá a população latina é 26%, 27% da população, é maior que a população negra. Né? Por quê? Porque os latinos são os primeiros a serem objetificados. Né? Eles são os primeiros inimigos da nação, hoje em dia, nos Estados Unidos. Né? O grande perigo dos Estados Unidos, né, o muro, né, não é da galera da África ir para lá. Eles não estão freando tanto africano entrar nos Estados Unidos, eles querem fazer um muro do México para lá. Não é só o mexicano que está entrando pela fronteira do sul dos Estados Unidos, né? É cubano, é hondurenho, é a galera da Nicarágua, é venezuelano, é colombiano, é brasileiro, né? Então,
Então, assim, né, assim, e tem vários contornos também, né, naquilo que tornou possível o Nilo Peçanha ser presidente do Brasil, né? É a famosa exceção que confirma a regra, né? Não só pelo fato, né, dele não se entender como negro, né, o ambiente de onde ele veio, né, tudo, né? Tem um livro bem legal, me lembra, depois eu tiro foto e passo para você, Lara, que fala um pouco sobre essa questão do Nilo Peçanha, né? Mas aqui no Brasil seria equivalente a gente ter o presidente negro, né? Porque a forma mais radical, assim, de autorização que tem na nossa sociedade, né? É tão difícil a gente ter um presidente negro no Brasil quanto ter um presidente ticano nos Estados Unidos, né? Tem um romancista, né, última palavra sobre esse tema, a gente encerra. Tem um romancista francês chamado Michel Houellebecq, né, escreveu um livro muito polêmico, né, na época que eu estava fazendo doutorado sanduíche por lá, que chama Soumission, né, e o mote do livro olha, o islamismo já é a maior religião, né, praticada na França, né, na França, né, europeia mesmo, né, no Estado francês, tem mais cristãos, só que os cristãos não exercem, né, e não exercem religião e não se articulam politicamente em torno, muito longe de se articular politicamente em torno da religião, diferentemente dos muçulmanos. Os muçulmanos se organizam politicamente em torno da religiosidade muito mais do que da raça em si, embora haja bastante racialização não só de negros, né, mas de africanos ali do norte africano, né, enfim, que tem a pele mais cristão novo, como a galera fala aí, a galera brincou aí no chat, né? E aí o mote do livro, né, um pouco Saramago, é que vai ser eleito um presidente que é muçulmano da França, né? E o livro gira em torno disso, né? E o Michel Houellebecq está longe de ser um cara progressista, né? É um cara assim um cara, ele é um polemista, assim, ele é muito inteligente, assim, mas ele não está no campo da esquerda, não. Ele está apontando isso daí como um problema, né? Inclusive, é um livro assim, que alguns políticos usam, né, a ideia dele para... Alguns políticos assim, de extrema-direita usam para falar, olha, tem que fechar a fronteira mesmo, tem que deixar a galera morrer no oceano, né? Acho que passa um pouco por aí. Beleza? Encerramos, então, pessoal? Como estamos?